Pop Bola e Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Vão ter que me engolir. Uma relação entre homem e mulher, meio pelas quatro paredes. Pelé calado é um poeta, né? Pelé calado é um poeta, né? Ia lá no banheiro, na pontinha dos pés e batia umas vias. Tá no ar, o Pop Bola. Informação em segundo lugar. Salve, rapaziada! E aí, tá animado? Começando mais um Pop Bola aqui na TV Max, nas nossas plataformas digitais e no nosso canal no YouTube. Então aproveita aí, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho. Nessa quarentena, sempre com convidados sensacionais. Sensacionais. O companheiro José Ilan, baita jornalista do Fox Sports. Tudo bem, Ilan? Fala, Alexandre. Prazer estar aqui com vocês, com a rapaziada toda. Vamos tocar uma bola aqui. Boa. Ilan, não tá tendo descanso nessa quarentena, não, né? Rapaz, estou trabalhando todo dia. Estou trabalhando mais do que fora da quarentena, por incrível que pareça. A única vantagem é estar em casa, né? Mas tenho feito mais programas, mais longos até do que fora da quarentena. Mas tá legal. Ainda bem que a gente está podendo trabalhar, ainda bem que a gente está podendo ser útil e com saúde, né? Isso é o mais importante, ainda bem, né? Isso aí. É verdade. É isso. É impressionante como a gente trabalha mais, né? É negócio de home office, quarentena. Eu me lembro bem que quando começou a quarentena, ninguém só falava assim, férias. Vamos meter aqui várias séries, livros. Pô, não dá tempo de nada, velho. Vamos passear, né? Vamos viajar. Não é nada. Estamos aqui dentro de casa, né? Meio confinado, fazendo as mesmas coisas todos os dias. Mas, repito, ainda bem que a gente está podendo fazer. Sim. Tem gente aí passando dificuldade, está no hospital, está sem saúde. Vamos embora, vamos tocar. Mas isso é geral, cara. É todo mundo que está no home office achou que estava na moleza. Está trabalhando muito. Pois é. Se você questionar alguma coisa, o cara fala, porra, mas tu tá em casa, irmão, o dia inteiro. Toma ali. Não, e fora as interferências, né? Que aparecem assim do nada. Porra, vem tomar café. Aí tu tem que parar e tal. Uma criança. Você bota lá no Twitter assim, pô, pessoal, fica em casa, vamos fazer a quarentena e tal. Pra você é fácil, você tá em casa aí, tudo bonitinho. Pra mim tá tranquilão aqui, cara, não tô fazendo nada aqui. A minha primeira pergunta pro Ilan seria essa. Cara, eu te acompanho no Twitter, então eu queria te parabenizar. Que tu tem paciência com essa... Meu irmão, é uma coisa impressionante. Um dia você é Flamengo, outro dia você é Vasco, um dia é Fluminense, outro dia é Botafogo, outro dia até Corinthians você é. Meu irmão, que paciência é essa? E como é que você consegue conviver saudavelmente com o Twitter, cara? Ô Lopes, o Twitter é um ambiente tóxico pra caramba, né, cara? É uma selva que ensina a gente a se relacionar com as pessoas. Eu acho assim, aquilo ali é uma escola de paciência, é o que você falou. Então, quem sobrevive ao Twitter tá tranquilo em casa, tá tranquilo com os amigos, com estranhos na rua, porque o Twitter é uma máquina de fazer maluco, é uma máquina de bullying, é uma máquina de ataque, de gente querendo o tempo todo te desestabilizar. Fulano foi demitido. Bem feito. O fulano lá não renovou o contrato com a emissora tal. Bem feito para ele. Aí o pessoal te expõe em praça pública, né? Então, assim, é um lugar realmente violento que exercita essa tua paciência. Então, a gente tem que levar no bom humor, né? Eu sou Flamengo, sou Botafogo, sou Fluminense, sou Vasco, sou América, sou São Paulo. Tá tudo dentro do esquema. Para mim tá legal e eu acho que faz parte ali daquele ambiente ali, entendeu? Então, tóxico demais. Tóxico, mas você vai aprendendo a viver dentro do tóxico. Por isso que, amigo, coronavírus perto do Twitter tá bem tranquilo. É a barbárie mesmo. Você passou por jornal e passou pela Rádio Tupi, pelo Jornal do Brasil. Qual foi o veículo assim que você mais... Não, jornal não, Tavares. Eu não trabalhei em jornal. Eu trabalhei na Rádio Jornal do Brasil durante um pequeno período. No Jornal do Brasil. Um pouquinho antes da Rádio Tupi até. Atualizar o Wikipédia aí que tá errado. Wikipédia? E trabalhei em imprensa escrita, assim, um pouquinho em revista, mas não no Jornal do Brasil, não. Mas comecei realmente, de fato, foi na Rádio JB. E você ia perguntar o quê? Qual veículo o quê? Qual veículo que você mais se apaixonou aí? A rádio ou a TV? Eu acho que, assim, a TV eu estou há muito mais tempo, né? Eu gosto muito do rádio, muito, mas eu fiquei no rádio 3 anos e meio, mais ou menos, na Rádio Tupi até fim de 93 ali, quando fui para a TV Globo.
E a rádio acho que é uma paixão aqui de todos nós. Eu arrisco dizer que é uma paixão de todo mundo que curte futebol, né? Que trabalha com comunicação. Quem provou um pouquinho do rádio, acho que não tem como se apaixonar. Eu não conheço ninguém que tenha trabalhado em rádio que não se diga apaixonado, com um xodó especial pelo rádio. O rádio foi minha escola. Além de ser um veículo apaixonante, que eu ouço e uso até hoje, eu tenho um radinho de pilha mesmo, né? O pessoal lá na Fox, às vezes antes de entrar no ar, eu tô com um radinho de pilha ali no camarim, me preparando para entrar. Os caras falam, pô, você é maluco, só você para ouvir rádio em radinho e não no aplicativo. Celular, Porque o radinho ele tá te mostrando a coisa ali na hora, né? O celular ele vai estar narrando o lance daqui a 30 segundos, né? Então, se você quer ouvir o jogo de verdade, você tem que ouvir no radinho. Você vai ouvir antes de todo mundo. Você vai para o Maracanã, você tem que levar o radinho, não é levar o celular. Senão a sua narração vai estar atraçada. E outra, né? O celular, se você estiver ouvindo no celular, você, além do jogo, você tem milhões de outras coisas que vão tirar o teu foco, que é o jogo, né? O radinho aqui no ouvido, você levar para o abraço. Não é o Walkman, você tem que levar o radinho com alto-falante para botar no ouvido no Maracanã. Eu tenho feito isso aí, estava fazendo até antes da pandemia. O radinho e a almofada quadrada, né? O radinho e a almofada quadrada. O Ilan, tantos anos trabalhando no jornalismo esportivo, acho que você nunca ninguém passou por essa experiência e essa escassez de notícias que a gente está tendo aí no mundo inteiro, principalmente no esporte, está tudo parado, né? A dificuldade para fazer um jornal diário, você como editor do jornal e apresentador, para fazer um jornal diário sem notícia, né? Eu tenho feito mais durante a pandemia, me botaram agora, virei comentarista lá nos programas da Fox e tal. Está rolando aí no jornal, mas os jornais o Central Fox está com edições reduzidas, né? Menos edições reduzidas, então estou me aproveitando, me efetivaram agora lá de comentarista, estou fazendo todo dia como comentarista. Então, assim, tenho passado isso também como comentarista, porque, basicamente, os assuntos são praticamente os mesmos todos os dias, né? Agora o Jesus chegou, mas antes do Jesus chegar, o Jesus vai chegar. Vale a pena o Flamengo gastar a grana toda? A gente falou sobre esse assunto 15 vezes consecutivas, em 15 dias seguidos, que valia a pena. Agora vamos ficar mais 15 falando se valeu a pena, se a grana está valendo a pena, se o Flamengo está pagando muito caro ou não. Então, assim, todo dia tem um ou dois assuntos novos, né? A gente pode colocar assim, você olhar o noticiário do mundo inteiro, vai ter um ou dois assuntos novos. Os outros 6 ou 7 tratados no programa são assuntos que a gente tem que criar ou desenterrar de anteontem ou da semana passada. Campeonato alemão direto. Isso aí. Não, outro dia foi o seguinte, o que teria acontecido se a bola do Diego Souza tivesse entrado naquele gol lá do Cássio contra o Corinthians? Foi isso o programa, entendeu? O que teria acontecido, enfim... Se o Edmundo tivesse marcado aquele pênalti contra o Corinthians na final de 2000 no Maracanã, o que teria acontecido depois? Então, é duro, mas a gente está tendo que se virar. O pessoal que está fazendo a pauta está tendo que se virar. Fala aí. Ilan, você estava falando agora do campeonato alemão e agora começou o campeonato português também, que eu acho que é um pouco mais próximo, né, da gente. Dá para curtir o campeonato alemão, assim? Dá para... Sem torcida, que é pior ainda, mas dá para substituir? Cara, você quando não tem nada para comer, está no deserto, ou não tem nada para beber, se vier uma aguinha suja, você vai beber. Não que o alemão seja uma aguinha suja, é um belo campeonato, é um grande campeonato do mundo hoje. Mas eu acho que futebol hoje, sem público, né? Sem essa emoção da gente poder assistir a coisa de perto. E, claro, o alemão é um grande campeonato, mas não é o campeonato brasileiro, não é o nosso campeonato local aqui. Enfim, não tem a ligação afetiva com nós todos, com todos nós, que tem os campeonatos daqui. Mesmo o português, que é algo mais próximo, né, da nossa cultura e tal, eu acho que não é a mesma coisa que assistir os nossos times. Mas, no momento, como não tem outros campeonatos, claro, é melhor vai tu mesmo. Nada, né? É verdade. Vai tu mesmo, você está vendo isso aí. Tá vendo no ar. A baranga das 4 da manhã, a gatinha das 8 da noite. Né? 47 do segundo tempo com chuva, meu amigo. Vai. Vale gol de qualquer jeito. Você falou que tá faltando pauta, podia botar alguém da equipe de bicicleta atrás do Fred. Você podia fazer um real time ao vivo, tipo a Globo fez com o avião do Flamengo, indo pro Mundial, ficou 5 horas com o avião, o plano de voo na tela, você podia botar alguém para cobrir a... Vou sugerir teu nome lá, Frajola. O que você acha? Boa! Ele tá precisando. Mas ele vai atrás do cara lá. Vai ajudar a empurrar o Fusca. Por falar nesse assunto, o que você acha? Botãozinho, um negócio de
geladeira, imã de geladeira da Faixa na cabeça. Qualquer coisa. Forrest Gump, né? O que você acha da volta do Fred? Cara, isso aí é a pergunta que mais me fazem nas últimas semanas, né? Eu tinha uma ideia, tinha uma opinião que mantenho ela 60%, 70%, mas estou mudando um pouquinho em relação ao que eu achava antes. Claro, que agora por se concretizou, então já está acontecendo, está tendo, né, a volta do Fred. Eu tinha muitas ressalvas, ainda tenho algumas. Quais são as ressalvas? Custo-benefício, né? Quanto custa o Fred para o Fluminense? R$400 mil de salário, mais premiações, enfim, vai sair por 500 pratas do Fred, vamos botar isso aí em média, vai ser o que ele vai custar para o clube. É muito para um clube quebrado como é o Fluminense. Tem gente mais quebrada atualmente, mas o Fluminense ainda é um clube muito quebrado. Então, para um clube quebrado como o Fluminense, pagar 500 pratas para um jogador é muita coisa. Porém, quer dizer, e aí entra o porém da história, ninguém é caro se ele se pagar, né? Hoje eu li uma coluna agora há pouco, antes de a gente entrar aqui, do Renato Maurício Prado, sobre o Jesus. Eu tenho a mesma opinião que ele em relação ao Jesus. Ele botou o seguinte, é o título da coluna: Jesus é o técnico mais barato do Brasil. E dá para entender isso. Então, se o Fred se tornar o artilheiro mais barato do Brasil, o que ele vai ter que fazer para ele? Vai ter que fazer um monte de gol, de repente o Fluminense conquistar alguma coisa. Não sei se vai conquistar, mas se ele... Porque é difícil conquistar com esse time. Mas se ele se pagar, se ele em campo der o retorno acima do que se espera, se ele em retorno financeiro conseguir gerar a receita que o Fluminense espera, com sócio-torcedor, com venda de camisa, com bilheteria, quando tiver possibilidade de público no estádio, ele vai se tornar barato, realmente. E acho que é isso que está falando, inclusive, o Renato sobre o Jorge Jesus. Se o Jesus conquistar os títulos que o Flamengo quer, e isso gerar retorno financeiro muito acima do que ele ganha, isso gerar mídia para o clube, gerar, enfim, premiações, claro que ele vai sair barato. Então, ninguém é caro até que consiga dar aquele retorno acima do que ganha. Eu acho que o Fred pode acabar se tornando um desses casos. Eu acho que são duas coisas cruciais para que dê certo o Fred. Uma é ele não ter as lesões que andou tendo nos últimos anos, né? E é difícil a gente imaginar... maldita, né? É difícil imaginar que ele vai se livrar disso. Ele tem 36 para 37 anos. Acho que a boa notícia é que ele está em grande forma, pelo menos dentro do que é possível. Ele emagreceu 7 quilos fazendo bicicleta lá em Minas. Agora vai voltar para o Rio de bicicleta, vai emagrecer mais 5, né, talvez. Então o cara vai voltar um palito, né? Então, em forma ele vai estar. Acho que ele está muito entusiasmado, muito motivado. Isso é um ponto a favor. E o outro negócio aí que vai ter que rolar é o Odair encontrar o quebra-cabeça, né? Vai ter que montar o quebra-cabeça. Um time cheio de veterano, o Henrique com 35 anos, o Matheus Ferraz 36, o Egídio tem quase 34, o Ganso tem 50, né? Parece que tem. 50 tem um perna menos. Não tem 60, né? Pois é, o Nenê vai fazer 39. Então, assim, a responsabilidade está na mão do Odair. As lesões não podem acontecer do Fred e o Odair tem que saber encaixar esse quebra-cabeça, botar uma molecada para correr por esses velhinhos aí, né? Eu acho que a diferença entre o Fred e o Jorge Jesus é que o Jorge Jesus já deu dinheiro para o Flamengo no passado, então tem que fazer esse peso aí. É o que ele já deu e o que ele pode dar, né? O problema é que ele já deu dinheiro para o Flamengo, deu muito dinheiro para o Flamengo. Relação custo-benefício, né? Relação custo-benefício. Isso até que eu ia te perguntar, Ilan. Mas nessa relação, Calheiros, nessa relação custo-benefício... Né? O Jorge Jesus já ganhou lá atrás. O Fred está partindo do zero. Eu acho que o Fluminense vai ganhar muito mais com o Fred fora de campo que com o Fred dentro de campo. É isso que eu ia dizer, exatamente. Se o Ilan pensa que nessa relação custo-benefício, se ele ainda acha que jogando dentro de campo, o Fred ainda pode render, ou se é uma coisa mesmo de marketing. Eu acho que como marketing vai vingar, cara. Já está vingando, eu acho. Acho que pode render. Vai render? Não sei. Pode render. Ele teve um ano ruim ano passado no Cruzeiro. Foi reserva durante uma boa parte da temporada. Machucou pra caramba. Cara, eu acho assim... Mas eu acho que... o ano de trás ele tava fora. Ele não estava de reserva. Ele não estava na reserva. Ele estava fora por causa da contusão. Fala, ele já não joga uma temporada em altíssimo nível, em alto nível. Não vou nem dizer altíssimo. Em alto nível ele já não joga há uns 4 ou 5 anos, eu acho, né? Não sei se eu estou exagerando, mas saiu do Fluminense em 16, fez 11 gols em 22 jogos, enfim, já não é em super alto nível, já estava bem ali numa situação ruim. Mas, olha, sinceramente, eu tenho achado, estou mudando a minha cabeça em relação a isso, de fato. Eu acho que ele está mais motivado agora do que estava 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Isso pode fazer diferença. Eu imagino que ele não tenha esse peso que está agora, ou talvez essa forma física, já há alguns anos. Então, assim, depende um pouco do corpo ajudado. Ele não ter lesões, né?
e do Odair conseguir encaixar ele, porque, cara, ele tá igual uma criança com o primeiro brinquedo de Natal, entendeu? Ele tá muito feliz, é óbvio isso, a torcida vai abraçar ele. Eu acho que 70% dos tricolores, pelo menos, são a favor da volta dele, estão entusiasmados. Então, assim, faço votos para que dê certo, entendeu? Eu acho que o Fred é um cara fora de campo legal, entrevistei ele N vezes, vi essas ações que ele fez de fora de campo, como está fazendo agora para doar cestas básicas, vi isso ele fazer várias vezes, atendendo as crianças nas Laranjeiras. Ele é um cara muito carismático fora de campo. Então, assim, por um lado, eu estou torcendo para que dê certo, porque ele me parece... Cara, ele é um profissional. Por que ele não joga de graça? Ele joga de graça porque ele é um jogador... Porque ele é profissional, né? Até ano passado ganhava R$1 milhão, né? Então, assim, ele vai ganhar menos da metade agora no Fluminense. Mas é um ídolo do Fluminense lá, é indiscutível. Ele é do Fluminense e teve uma história interrompida ali no clube que tem que acabar. Né? Tem que concluir a história dele no Fluminense e saiu de uma forma ordinária. Ele foi expulso do Fluminense de uma forma ordinária. Acho só que, assim, poderia... Isso foi negociado muito, né? Mas estão fazendo um contrato, a meu ver, um pouco longo demais. Se não me engano, até o fim de 2022. Não, metade. Né? 2 anos e meio? Não, Alexandre? Metade então de 22 até o aniversário do clube. 2 anos. Acho que está pelo menos 6 meses maior do que deveria ser esse contrato aí. Esse ano aí está quase meio comprometido, já foi, né? 2020. Mas podiam fazer um contrato até o fim do ano que vem, né? Até o fim de 2021. E depois, se está dando muito certo, prolonga isso aí. Mas ele provavelmente quis esse prolongamento até o meio de 2022, conseguiu. Enfim, vamos torcer que dê certo. Eu acho que a chance de dar certo é razoável. Pelo menos dar... O que é dar certo hoje? Não é o Fluminense conquistar grandes títulos de campeonatos brasileiros, isso aí está um pouco acima do esperado. Mas se ele corresponder, tiver uma média razoável de gols, ajudar o time a chegar pelo menos longe, brigar por uma vaga de Libertadores, acho que já vai estar a missão dele cumprida. Porque eu acho que se ele conseguir entrar, acho que se ele conseguir entrar em campo, assim, eu acho ele acima da média na função dele, ele quer meter gol. Acho que ele é acima da média. Minha opinião, se ele conseguir manter ali sem se machucar, entrando em campo, metendo gols, eu acho que o que ele agrega para a molecada que é fã dele e esse burburinho da torcida, eu acho isso tudo muito bacana, assim. Esse engajamento da torcida, essa coisa... Pô, o nego tá vibrando. Os stories dele ídolo, no Instagram, né, cara? É o ídolo. Ele sabe falar com a molecada. Os stories dele no Instagram, essa coisa do pedal aí, eu acho que essa movimentação é muito boa para o Fluminense, é positiva demais. E se ele entrar em campo, melhor ainda, né? Mas eu entendo o que o Irlan está falando, da preocupação dele financeira, porque os clubes estão quebrados e agora, com essa pandemia, vai ser pior ainda, né, cara? Mas, por exemplo, o retorno financeiro que ele está dando, parece que em 24 horas, alguma coisa, 48 horas, o Fluminense arrecadou 800 mil com essa movimentação do Fred. Você leu a matéria ou você leu só o título? Eu li a matéria. Eu recebi um comentário sobre isso. Porque é o seguinte, um pouquinho otimista. Isso é quase uma parcela de master, né? Mas não é bem isso, não. A história é a seguinte. Eu só leio o lead. Eles incluíram nesses 800 mil. Aí eu li a matéria e falei, mas como estão arrumando 800 mil? Aí eu li lá. O negócio é que eles estão incluindo nesses 800 mil o que ele vai gerar dos sócios torcedores que aderiram depois que ele foi anunciado. 1.000 e poucos sócios torcedores aderiram no mesmo dia. Aí eles já estão considerando a receita desses sócios torcedores durante um ano. Depois, no final de um ano, esses sócios torcedores terão gerado mais 400 mil. Sim, mas o cara acabou de aderir, ninguém garante que eles vão ficar um ano, e não é uma receita imediata, é uma receita durante um ano. Então, eu vi essa matéria aí, está um pouquinho forçado o negócio. Esse é o meu medo lá. Esse o meu medo, com o que o Calheiros falou. Eu acho que ele pode render muito mais fora do campo do que dentro. Só que fora do campo, a gente conhece que o torcedor do Fluminense ele é muito passional, ele é muito ali imediatista. 3 porradas, ele fala que o time não presta, que o técnico é horroroso, que não paga Fluminense mais. Não, todos, né, cara? Que não paga mais. Então, isso, daqui a uma projeção de 6 meses, o Fluminense passar essa tempestade positiva e voltar a 2 porradas. A realidade, né? Um empate, não sei o quê. Entendeu? Eu acho que aí o Fluminense aumenta a conta porque tem a despesa do Fred e a receita lá fora, o cara largou de mão, virou o ano, não paga mais. Esse é o meu medo, de precisar do Fred muito mais fora de campo. E quando bater no peito do torcedor, ele tá nem aí. Esse é o meu medo. Eu acho o seguinte, não dá para você contratar um jogador desse preço, desse nome, com essa história no clube,
só para marketing. Se for só para marketing, então contrata o cara para ser embaixador do marketing do Fluminense, para ser o novo mais barato, mascote, o embaixador para chegar e entrar em campo. Sacanagem, hein, Lan? Mascote é sacanagem. Não, tô dizendo, se é para isso, aí, amigo, não dá. O cara é jogador. Por que você vai fazer isso aí? Contrata o Rivelino, entendeu? Contrata o Branco, contrata o Rivelino não é ídolo. O Rivelino é ídolo do Fluminense. Não, peraí, Alexandre. Eu tô falando qualquer outro aí, cara. Romerito tá lá já. Romerito tá lá já. Ô, Araújo, eu acho que você não presta atenção, mas você tem que chamar o comercial. Não, porque o papo tá muito bom. Vamos pro comercial, tá a gente volta, então. Informação em segundo lugar. Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, Costa Azul vem que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, Costa Azul vem que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade para você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Informação em segundo lugar. Muito bem, estamos de volta com o Pop Bola aqui na TV Max, no nosso canal no YouTube, nas plataformas digitais. Hoje recebendo o nosso querido José Ilan, companheiro do Fox Sports. Aliás, agradecendo a Fox pela liberação. Valeu, galera. Tá aqui com a gente no programa. Ilan, estava vendo teu Instagram, acho que hoje ou ontem, tinha uma foto sua no piloto do Central Fox e ao lado do horroroso, né? Paulo Júlio Cleman, né? O nosso saudoso PJ, né? Cara, esse foi o momento mais difícil da tua carreira, cara. Noticiar a morte do Vitorino, do Paulo Júlio. O que você tem de lembrança de horroroso, Mário Sérgio? Olha, eu estou tentando lembrar se houve um momento tão ruim. Eu acho assim, tenho certeza, não houve nenhum momento tão triste na minha carreira, pessoalmente falando, porque ali não é uma tristeza esportiva que você está vendo o Brasil tomar de 7 da Alemanha, o Brasil perder uma Copa do Mundo, o teu time de coração tomar uma virada numa final, não é nada disso. Ali está realmente misturado de uma forma muito grande um sentimento pessoal, um sentimento humano acima disso tudo. E eu fui acordado naquela manhã por dezenas de mensagens. Minha esposa saiu gritando, o que aconteceu, não sei o quê, porque também já tinham ligado para ela 200 vezes, o pessoal não sabia se eu tinha viajado ou não, tinha esse tipo de dúvida. E eu fui chamado imediatamente, fui para a Fox e tive que apresentar horas seguidas de jornal, ainda sem ter as confirmações, né, do que tinha acontecido, dos óbitos. E isso se prolongou durante alguns dias, né? Eu e vários companheiros tivemos que ficar horas e horas. Eu ficava 4, 5 horas no ar consecutivas, numa bancada de jornal, às vezes 6 horas, falando sobre o mesmo assunto, sobre agora a confirmação desse ou daquele óbito, sobre a remoção daquele corpo, sobre como é que seria o traslado para o Brasil, enfim, uma coisa horrorosa, uma coisa tristíssima. Já seria, obviamente, algo devastador se estivéssemos falando de pessoas estranhas, de pessoas com as quais eu não tinha relação. Claro que, se tratando de amigos, de companheiros de trabalho, de amigos de longa data, como era o Vitorino, como era o Paulo Júlio, com quem trabalhei tantos anos na rua, eu como repórter em algum veículo, ele em outro veículo, o Vitorino a mesma coisa. Depois temos tido essa convivência na Fox, nos tornando ainda mais amigos. Claro que isso amplificou muito mais. Enfim, sem dúvida foi o momento mais difícil, mais triste dessa minha carreira, foi passar por aquilo tudo durante tantos dias. Não foi algo que durou um dia, 2 dias, durou vários dias, durou aí 2, 3 semanas, que foi o tempo que demorou para que tudo se resolvesse, eles viessem para o Brasil e tivessem o sepultamento. Então, foi muito difícil, e ainda é, né? Quando você deve ter visto essa foto do piloto. Ontem, por acaso, eu compartilhei também no Facebook uma foto em que estava o Vitorino com o Renato, no dia da estreia lá do programa deles. E cada vez que a gente se depara com isso e lembra, claro que é sempre muito difícil. Agora, hoje deu uma derrubada no programa agora? Não, cara, porque o negócio é um assunto assim importante, né? Claro, falar, brincadeira. E mais importante que ninguém foi punido, né? O piloto morreu, né, cara? O piloto morreu, que teoricamente era o dono, né? O responsável. Agora, e teve essa coisa de cair a ficha, Ilan? Porque eu imagino que você ali, claro, no teu trabalho profissional, de dar notícia, de ter que relatar tudo que está acontecendo,
em algum momento, em algum intervalo, na hora de beber água, parar para pensar assim, caramba, cara, né? De sair do jornalista para o sentimento mesmo de amigo, né, cara? Calheiros, eu ainda hoje, para ser muito sincero, 100% sincero, eu às vezes ainda hoje olho e falo assim, esse cara não morreu, não é possível. Não é possível. Entendeu? Sabe aquela coisa que você vê assim, por acaso, eu estava vendo esses dias um jogo repetido no Sport TV, não me lembro qual que era, e, enfim, aí estava o Vitorino na reportagem. Tranquilamente, lépido e fagueiro, anteontem e tal. Aí, assim, naquele momento me deu mais uma vez esse flash. Falei, pô, esse cara, não é possível que esse cara morreu. O Vitorino, que vinha na minha mesa lá na Fox, lá, o Alexandre conviveu com a gente, vinha lá, todo dia vinha falar besteira, entendeu? Quando chegava, falava José Ilan, aí eu olhava para alguém lá e falava alguma coisa. O que você acha de fulano ou de fulana? Todo dia. Então, assim, era um cara que era de um convívio assim, tão alegre, tão próximo. E às vezes, então, isso ainda acontece. Essa coisa da ficha, eu falo, não é possível que o PJ não está aqui. Entendeu? O conselheiro, que vinha também todo dia com uma resenha de Fluminense, e falar, conselheiro, estou preocupado, todo dia. Então, assim, essa ficha aí que você falou, para mim, de vez em quando, ela ainda volta a subir, né? A não cair, porque é difícil a gente imaginar, porque são mortes absolutamente inesperadas, estúpidas, completamente injustificadas. O cara quis economizar 200 pratas. Enfim, é um negócio absurdo, né? Impressionante. Tem uma um tragédia. documentário lá no YouTube, num canal Aviões e Música, que é um especialista em aviação, que ele faz detalhado, é quase 40 minutos, e assim, um erro atrás do outro, que chega a dar raiva. Tudo nessa responsabilidade dela minha. Dessa história. Porque é o que eu falei, tem acidentes que acontecem, você fala, poxa, isso aí era a hora do cara, ou aconteceu um acidente X, ou o cara, sei lá. Ali, você vê que é uma coisa tão imbecil, quer dizer, que gerou a morte dessas 70 e poucas pessoas, porque o cara quis economizar 200 pratas, 300 pratas, sei lá o que foi. E acabou com a vida de 80 famílias, né? Que perderam seus entes ali. Enfim, então é difícil aceitar. Esse tipo de acidente, né? Acidente, entre aspas, aí, é muito difícil aceitar. A parada foi tão sinistra que ele nem quis comunicar à torre que ele estava em emergência, porque senão ele estava ferrado, né? Porque estava sem gasolina, né? Senão ele ia tomar uma carcada. Então, ele já comunicou quando não tinha mais jeito, né? Quando ele falou, irmão, se eu não comunicar agora, sei lá, já era. Estou caindo, já estava quase caindo, já não tinha nem muito o que fazer. Não, e ele ficou dando aquele giro de espera, aquele giro de espera, que se ele dá de cara a primeira, ó, tá ruim aqui, vou cair, o cara dele passava, mas ele não falou, ele ficou na fila girando 1 hora e tal, queimando combustível. É isso aí. E no esporte, cara, foi o 7-1 a parada mais triste que você ficou sem entender no esporte? Ou não? Teve outro? Olha, rapaz, teve outro. Eu não, nem tanto, mas aquele amigo tricolor, quando o time caiu de divisão, em 96, acho que foi a primeira que rapaz, caiu doente, cara. Ele me conta até hoje, né? O seu amigo tricolor? Pra contar. Ele ficou doente e tudo, rapaz. Ficou doente. A palavra é essa, ficou doente. Mas seu amigo não ficou muito mal na final da Libertadores, não? Que eu acho que foi a maior porrada que o Fluminense tomou na vida. Ele ficou mal. Eu estava trabalhando, né? Ele ficou mal, estava ali na arquibancada. Eu estava dentro do campo, né? Eu, em 2008, fiz todos os jogos pela TV Globo lá do Fluminense, todas as transmissões e tal. E desde o início, eu estava começando a escrever um livro até, quando eu peguei o avião para Quito, indo para fazer o jogo de ida contra a LDU. Naquele ano, os aviões, por algum motivo, os voos estavam atrasando muito, sempre. Estava muito habitual em 2008 os voos atrasarem muito. Então, tinha sempre muita resenha no aeroporto. E aí, na ida para lá, o Renato sentou comigo lá no aeroporto. A gente esperou umas 4 horas de atraso lá. E ele conversando um monte de coisa. Então, tinha muita história, por ter feito todos os jogos, ter acompanhado o Fluminense na campanha inteira, tinha muita história. Aí o pessoal ficou enchendo o meu saco quando o time estava na semifinal. Eu falei, não, escreve um livro. Parecia que o Fluminense ia ser campeão, né? Escreve um livro. Muita gente falou comigo isso. Falei, vou escrever. Aí eu, na ida para Quito, eu comecei a escrever no computador, dentro do avião. E aí o Fluminense tomou de 4 lá, né? E na volta acabou não conseguindo o título. E aí muita gente mesmo assim falou, não, escreve mesmo assim. Eu falei, eu não vou escrever livro de time que perdeu o final. Teve gente até que resolveu
explicar, né? Depois Teve disso. livro flamenguista para botafoguense, ou vascaíno. Esse livro é... Não, e da forma que foi, né, Ilan? Porque o Fluminense ganhou o jogo aqui no Rio, tirando uma diferença absurda, e começou perdendo, inclusive. Isso. É, uma loucura aquilo. Cara. Eu concordo. O Alexandre ficou um mês aí no hospital, cara. O Alexandre não se recuperou até hoje, Araújo. Não, até hoje ele não se recuperou. Eu me lembro do Alexandre. Eu concordo com o Frajola que tenha sido da Libertadores mesmo, porque a queda não foi uma coisa caiu hoje, caiu o ano inteiro. A Libertadores foi aquele dia só, a desgraça total e acabou. Não, e Tavares, e da forma como foi, cara. Não, a queda, você passa um período, mas você está batalhando para recuperar e recuperou. O Fluminense está de novo na elite. A Libertadores, não, além da própria derrota, a história que o Fluminense construiu na Libertadores, tirando o Boca numa semifinal, tirando o São Paulo com aquele gol aos 46, aquela festa na final, você reverte um resultado, vai para pênalti, aquela coisa toda. Eu acho que, assim, eu até vou te falar uma coisa, eu acho que a história, do jeito que foi, impossível acontecer. O Fluminense pode ganhar uma outra Libertadores, pode, como todo mundo pode ganhar. Mas a história que foi construída, eu acho que o Fluminense nunca mais passará por isso. Fale lá. Segue aí. Não, talvez o que tenha amenizado ali a história... Eu estava dentro do campo trabalhando, né? Estava ali de repórter e tal. Você, quando está dentro do campo trabalhando, você se desliga um pouco, ou bastante até, de você estar olhando aquilo ali como alguém comum, né? Como um torcedor, seja do seu time, não seja do seu time. Então, você trabalhando ali, você está realmente tendo que estar focado. Você está focado ali em olhando as coisas. Já acabou o jogo, você tem que ir lá na comemoração da LDU, você tem que estar realmente... E depois, quando acaba tudo, quando quando fecha o sinal e você se prepara para ir para casa, e você fala, poxa, aí você realmente, a ficha até cai. Eu acho que foi uma tristeza. Eu acho que se você perguntasse assim, qual foi a maior tristeza da torcida do Fluminense nesses 100 e poucos anos, eu acho que foi essa derrota para a LDU. Agora, aquele amigo tricolor sentiu mais o rebaixamento. Eu não sei por quê. Você sabe que eu perguntei do 7-1 porque eu estava vendo, passou esse final de semana, acho que no Sport TV, na Globo, passou em algum lugar, e eu assisti até os 5-0. Aí depois eu desisti e fui fazer outra coisa. E me chamou muita atenção o Filipão, acho que no segundo gol, cara. Ele está na beira do gramado. Essa cena me chamou, eu não tinha reparado isso na época. Ele está na beira do gramado, Ilan, e aí o Brasil toma o segundo gol. Sabe o que ele faz? Ele vira as costas, bota a mão no bolso e senta. Aí eu falei, já desistiu ali, jogou a toalha ali, né? É isso. Ligado. Eu lembro dessa cena. Lembra? Eu acho que isso acabou passando para os caras e os caras se perderam completamente. Isso foi no 2-0, Lopes? Logo no 2-0. 2-0. E tinha o quê? Tinha 18 minutos, 20 minutos de jogo, né? Isso. Para mim, Filipão, a gente conhece o Filipão, né? Vai na beira do campo, né? Grita com os caras, chama os caras na xixa. E ele ele virou as costas pro campo, os caras comemorando, ele virou as costas, mão no bolso, sentou do lado do Bigode lá e jogou a toalha. Era o Paeira. Jogou a toalha. Ontem eu fiz uma live e perguntaram para mim se eu tivesse o poder de mudar o resultado do jogo, que jogo seria esse? Eu disse que seria o Fluminense e a LDU, evidentemente. Se eu tivesse esse poder de mudar o resultado de um jogo, Ilan, que jogo seria esse? Para mudar a história do futebol. Rapaz. Tem tantos, né? Amigo. Pode ser você e seu amigo tricolor. Ai. Mas tem uma série, né, Ilan? O Brasil também, Brasil de 50. Brasil e Itália 82. 82. Também. Eu tinha 12 anos, quase, enfim. Foi muito triste, eu me lembro disso, foi muito triste aquilo ali, né? Acho que foi a primeira grande decepção, todo mundo que estava aqui, que viveu aquela época aí deve lembrar disso, uma coisa, foi muito triste aquele dia, lembro de chorar também e tal. Mudaria aquele resultado. Mas o Brasil e Itália 82 ia mudar só um jogo, não era a final ainda. Não, mas outra tragédia. A impressão que todo mundo tem é que o Brasil seria campeão, né? Tanto que a Itália foi. Eu acho que ficou a sensação de que ali seria, se passasse ali, você não ia deixar de ser campeão depois. Enfim, poderia não acontecer, é claro que poderia não acontecer. Mas tal da final antecipada. Queria resolver depois, queria passar por cima de quem vier. E seu amigo tricolor, Ilan? O meu amigo tricolor mandou, aqui a gente está gravando aqui, está mandando mensagem no zap. Ele mudaria certamente os dois resultados contra a LDU na Sul-Americana e na Libertadores. Porque o do ano seguinte também foi de lascar, né? O time toma de 5 lá,
faz 3 no Maracanã, nosso amigo Fred faz o que fez ali, com um time quase resolvendo a parada ali, porque ali ia ser um êxtase também, né? O time estava quase rebaixado no Brasileiro, uma recuperação espetacular. Olha, aquele time do Cuca no fim do Brasileiro, eu me lembro do seguinte, se você pegar a história, o time não era apenas o último colocado do Brasileiro, o time era o último colocado, mas por muita coisa, assim, tinha uma diferença grande, e não era o último porque era o último que dava azar, como andou dando às vezes o time do Diniz e tal. Não, era o pior time do Brasileiro. Era de fato o pior time do Brasileiro em campo, na prática, você não via nenhuma esperança. E o Cuca promoveu uma transformação naquele Fluminense que ele deixou de ser o pior time do Campeonato Brasileiro de longe para ser o melhor. O Fluminense, na reta final do Campeonato Brasileiro, ele era simplesmente o melhor time do Brasil. Ele venceria o Flamengo, aquele Flamengo que acabou sendo campeão brasileiro. O Fluminense, aquele Fluminense do Cuca no finzinho, venceria até o Flamengo. Ele ia para cima de todo mundo na Sul-Americana, fora de casa, ganhava de 3, 4, atacava todo mundo. Então, assim, o Rafael entregou aquele time. Isso foi seu amigo tricolor que falou ou foi você que está pensando? Não, isso aí eu estou observando. Observei lá. Acho difícil, hein? Ganharia não, Tavares? Acho que não. Deve ter sido seu amigo. Você está sendo influenciado por esse seu amigo tricolor aí. O time jogou muito ali no fim da temporada e foi uma pena ali. Eu acho que, apesar de que era um título menos importante que a Libertadores, foi uma pena que não tivesse conquistado a Sul-Americana também. Então, aquele amigo mudaria esses 2 resultados, da LDU em 2008 e em 2009. Mas aquela final da Sul-Americana, Ilan, o técnico errou muito quando ele colocou o Rui Cabeção na final para jogar. Eu peguei meu copo de cerveja e fui embora. Chega de falar de Fluminense também, só fala de ser Fluminense bola. Quero falar do meu time, não falar do Mengão, porra. Só uma observação. O Fluminense teve uma chance de ter, assim, 5, 6 anos, ganhando um título por ano importante. Que ganha a Copa do Brasil em 7, vai à final da Libertadores em 8, final da Sul-Americana, aí 10 é campeão brasileiro, 12 campeão brasileiro. Era uma sequência, assim, sem contar a final da Copa do Brasil de 2005, que a galera esquece também. Então, assim, o Fluminense perdeu, acho que mudava de patamar. O Abelão aí conseguiu, o Abelão, com todo respeito ao Abelão, ele conseguiu ser vice-campeão brasileiro com o Flamengo em 2004, com o tal do Santo André, no Maracanã, não é segundo jogo fora, não, no Maracanã. E em 2005, no ano seguinte, não satisfeito, conseguiu ser vice-campeão da Copa do Brasil de novo, contra o Paulista em São Januário. Quer dizer, amigo... Mas aí que está o esquema. Foi São Januário, essa praga dessa nhaca que ficou agarrado lá naquela camisa. O Prajó, jogou em São Januário foi vice. O Tavares está dizendo que ele está falando muito do Fluminense. Então vamos entrar em outro assunto. Já está meia hora falando do Fluminense. Quero falar do Mengão também. Inferno. Ué, mas não tá? Tá meia hora falando do Fluminense. Falando Jorge Jesus. Eu, hein? Deixa de ser chorão. Vou pedir pro Tavares abaixar um pouquinho o microfone dele. Está estourando. Está estourando seu microfone mesmo. E vou perguntar para o Ilan sobre a tragédia do Ninho do Urubu. Se você acredita em punição ainda. Punição? Acho que não vai ter punição. Acho que vai ter responsabilização. Já teve, né? O Flamengo... Eu acho que são palavras aí bastante delicadas, né? Você culpar alguém ou você responsabilizar alguém. Eu acho que o que está acontecendo é que o Flamengo está sendo responsabilizado, e eu acho que óbvio isso que aconteça. Acho que isso aí é muito esperado, né? Alguém tem que ser responsável. Se aconteceram as mortes, e as mortes aconteceram dentro de um local que não estava apropriadamente estabelecido, instalado, as instalações não estavam 100% aprovadas e tal, não eram adequadas, claro que alguém tem que ser responsabilizado. Eu, sinceramente, embora reprove a forma como a diretoria do Flamengo tem conduzido isso, com alguma insensibilidade, como já aconteceu em outros casos, né, notórios sobre tratamento da diretoria, desses diretores do Flamengo em relação a pessoas, a vidas humanas. Apesar disso, eu tendo a achar que o Flamengo é apenas responsável e não culpado. Eu não consigo conceber que o Flamengo tenha tido ali um dolo, claro, dolo óbvio que não aconteceu, embora a responsabilidade às vezes possa derivar para o dolo. Mas eles não quiseram matar as crianças, mas se eles sabiam que as instalações eram inadequadas, eles passam a ter dolo. Eu acho isso aí questionável. Eu não gosto de linchar pessoas em praça pública sem ter certeza absoluta da intenção daquela pessoa. Então, eu acho que a responsabilidade do Flamengo é realmente assumir as indenizações pecuniárias, indenizações financeiras para essas famílias, tomar conta dessas famílias, amenizar a dor dessa turma aí. Agora, daí a você querer prender os dirigentes, porque aconteceu isso, porque não tinha
a licença tal, a licença X, a licença Y. Eu respeito quem tem esse entendimento. O meu entendimento é de que o Flamengo deva ser responsabilizado, como já foi, mas ainda não cumpriu, né? Ainda não resolveu, ainda não se acertou com as famílias todas. Mas o meu entendimento é que o Flamengo deva ser responsabilizado e não culpado no sentido mais amplo da palavra, de responsabilizado criminalmente, a ponto de prender. Até porque, Ilan, vai ter que prender muita gente, né? Porque, porra, quem libera também liberou. Diretos enfim, e indiretos, né? É isso que eu ia falar. Muita gente. Esse negócio de punição passa pelo simples motivo que a prefeitura várias vezes interditou, né? E o Flamengo não cumpriu a interdição e ninguém foi lá fiscalizar para fechar. O que é tal coisa? Exatamente. O cara tem... Meu irmão, o que isso aqui está aberto ainda? Eu não fechei isso aqui. Então fecha. Mas ninguém fez isso. Não, então, é uma sucessão de equívocos. É uma sucessão de equívocos de várias pessoas, vários órgãos. Então, se você for prender, vai ter que prender todo mundo aí, né? E se você for olhar, deve ter outras centenas, se não milhares de estabelecimentos no Rio de Janeiro, ou talvez no Brasil, com esse tipo de situação. Enquanto não acontecer alguma coisa, enfim, ninguém vai ser responsabilizado, ninguém vai ser culpado. O tema tem a Boate Kiss, né? Outras várias situações em que esse tipo de coisa, infelizmente, aconteceu. Patoluche. Enfim, difícil, né? Eu não sou advogado, é só o entendimento de um cidadão, né? Só para... O Araújo vai pedir o comercial, porque ele sempre esquece, mas eu só queria deixar um registrado que o Flamengo parece que não aprende, né? Porque desrespeitou a ordem da prefeitura de não utilizar o ninho do urubu lá atrás e agora desrespeitou de novo com o negócio da abertura do treino antes do tempo, porque estava proibido e ele meteu o peito e abriu. Ou seja, eles não estão nem aí para multa, para punição, para nada. E isso é perigoso. Não, mas eu acho mais irresponsável, mais ostensivo esse ato de agora do que o do Ninho. Mais ostensivo, embora, claro, não deve gerar os mesmos danos que gerou, mas claro. Não me lembro quantos jovens, 12 ou 13 jovens, 10. Né? Mas enfim, 10. Mas não vai gerar esse mesmo dano, então talvez eles estejam se sentindo mais confortáveis para fazer esse tipo de coisa. Mas é muito mais absurdo, porque é mais ostensivo, é mais intencional e é meio afrontoso, né? Peraí, gente. É isso. Ninguém, tá todo mundo em casa. Tá todo mundo, e não é nenhuma surpresa, né? Tá ciente do perigo e tá batendo pé. Que tipo de vantagem o Flamengo está querendo? Quer treinar antes dos outros? Tá todo mundo em casa, ninguém está treinando. O Vasco não está treinando, o Botafogo não está, nem o Fluminense. Gente, vamos começar todo mundo junto. Né? É igual você vai jogar um jogo de baralho, você está escondendo carta, jogar todo mundo igual. Essa união não existe no futebol do Rio. Essa união não existe no futebol. No futebol brasileiro. Não existe no futebol brasileiro. É questão de ética, ô Alexandre. As pessoas não têm mais ética? Tem que ter ética, cara. Pô, não, tudo bem, vamos começar todo mundo junto. Né? Não, por aí. Ética, lá. Aí você falar em ética, aí desiste. O Brasil todo, né? Ética. O cara quer queimar a largada. O cara tem que esperar dar o tiro, cara. Você não pode queimar a largada, você não pode largar antes dos outros. Entendeu? A diretoria não adianta. Justificou que eles montaram um hospital lá dentro, fizeram teste em todos os funcionários, todos os jogadores. Então está todo mundo seguro, que não há. Até detectaram lá quantos jogadores estão com Covid, quantos funcionários ficaram com Covid. Morreu o massagista, né? É a justificativa do Flamengo. Bom, vamos fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta com mais Zé Ilan aqui no Pop Bola. Com amenidades, né? Amenidades. Bom, vamos lá. Informação em segundo lugar. Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, Costa Azul que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, Costa Azul que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Informação em segundo lugar. Estamos de volta com o Pop Bola, hoje recebendo o querido companheiro José Ilan. Ilan, o cantor José Ilan. Eu quero cantar, você acha que eu não sei? Pelo amor de Deus, não, faz isso não. Não, canta bem, pô. Nós tivemos Fagner, agora é sua vez, pô. A gente vai encerrar o Ilan, fica tranquilo. Ilan, você é um cara que está sempre lá no Twitter, o Lopes mesmo já falou, né? E o outro assunto está em pauta, Black Lives Matter, né? E o Felipe Neto tweetou essa semana cobrando uma postura do Neymar sobre... Sabia.
Mas é o assunto da semana, o posicionamento do Neymar. Eu, de verdade, não espero nenhum posicionamento do Neymar sobre tema nenhum. Eu queria a sua opinião, Zé. Sobre o Neymar? Sobre o posicionamento? Eu concordo que ele tem que se posicionar, acho que ele deveria se posicionar. O Felipe acabou apagando depois do tweet porque se convenceu de que não era a postura de um branco cobrar de um negro. Eu acho isso aí meio, sabe? Eu não vejo problema nisso aí, não. Eu acho que é um assunto que todo mundo pode falar, independentemente do que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Enfim. Isso aí. Se ele não quer cobrar de alguém, ok. Não, isso não é papel meu cobrar esse posicionamento de qualquer pessoa. Ok. Mas é porque é um branco cobrando de um negro? Eu não vejo problema disso. Não veria, entendeu? Acho que a gente tem que esperar que as pessoas façam certo, e esperar que o Neymar faça o certo é você esperar que um cara com a influência dele, com o poder de influenciar pessoas que ele tem, um exemplo que ele deveria ser para tanta gente, é esperar que ele ajude a gente em causas grandes, causas muito importantes, como é o combate ao racismo. Então, assim, eu também espero, também gostaria de ver personalidades como o Neymar, como o Pelé. Eu não sei se o Pelé se posicionou. Eu acho que é importante que nós nos posicionemos sobre esse tipo de coisa, né? Nós que somos influenciadores muito abaixo desses caras aí que movimentam milhões de pessoas no mundo, né? Milhões de corações e mentes e tal. Então é importante que a gente se posicione. Que dirá um jogador como o Neymar ou ex-jogadores como o Pelé, personalidades mundiais como são esses caras aí. É isso aí. Agora, o Neymar ele tem uma coisa social muito interessante com o instituto dele, Neymar. Mas eu entendo que ele deveria realmente... O Neymar é uma figura... A gente já falou aqui, o Araújo odeia o Neymar, e eu entendo. Eu, particularmente, acho ele um baita jogador, melhor jogador do Brasil, disparado, de muito tempo, inclusive. E agora acho ele uma figura totalmente desinteressante. Ele abre a boca apenas para rir daquele jeito abestalhado. Entendeu? O Araújo, completamente... Diz que prefere muito mais o Fred no Fluminense do que o Neymar. Eu prefiro. Aí não, aí também é demais, né? Aquele isso. Seu amigo, Ilan, preferiria o Neymar ou o Fred? O Neymar. Neymar, né? Eu já falei, o Neymar vai terminar a carreira no Palmeiras B e a família dele, que está se envolvendo em um monte de confusão, vai terminar participando do programa da Cristina Rocha. Já vai estar lá, mãe do Neymar. De família. De família. Eu acho ele um baita jogador, acho ele muito perseguido por boa parte da imprensa que quer no Neymar uma coisa que eles não vão ter. Acho que boa parte da imprensa, se limitasse apenas a vê-lo como jogador de futebol, as coisas seriam muito melhores. Mas é pelo que ele representa, né, cara? Mas acho que ele, pela importância e pelo engajamento que ele tem, ele poderia se posicionar mais, mas não me surpreende. A pergunta não foi para mim, né? Ele não nasceu para isso. É uma personalidade dele. Cada um é um cada um, pô. Não tem... Eu acho. Amenidade. Mas, como diz o Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grande responsabilidade. Né? Amenidade. Ilan, o PVC no dia a dia, ele é daquele jeito? Você está conversando com ele vem com estatísticas. Eu acho que o Ilan comeu 5 batatas fritas, semana passada ele comeu 4. E você, 1986? Como diz o Walter do Goiás, 2007. 2007. Como diz o Magno Navarro, eu estava vendo o programa de vocês com ele. Nossa, sensacional. Essas 5 batatas fritas são as mesmas que a seleção da Romênia comeu em 1973. Cara, te dizer, eu não estou mais agora, nesse momento, convivendo com o PVC, porque ele foi para o Sport TV, né? Mas eu conheci ele pessoalmente na Fox, ele é um doce amigo, é um cara doce, é uma figura... Porra, vou te contar, ele é um cara exponencial na nossa profissão. Acho que ele é aquilo que parece, uma enciclopédia, é um cara que dá gosto você conviver e está sempre disponível. É impressionante. Se você está no meio de um programa, precisando de uma informação, você manda para ele vai te mandar um calhamaço por WhatsApp ali para te sustentar. Já fez isso estando lá na outra emissora e eu na Fox, entendeu? E às vezes, outro dia eu estava aqui num programa, fazendo um programa de casa, aí como comentarista na Fox, e ele assiste tudo, assiste sempre. Me mandou um monte de coisa. Não, Ilan, isso aí que você falou é isso. E também o cara fez aquilo outro em 1962, 1968. Ele é muito bom. Mandou para mim, que estava assistindo. E eu registrei, falei, nosso amigo PVC lá do Sport TV tá vendo o programa. Muito bom.
Então, assim, ele é um cara sensacional, completo, e eu acho que o que ele está tendo aí, o reconhecimento que ele tem, é absolutamente merecido e proporcional à capacidade dele, à competência dele e à boa gentice dele também, que ele é um cara muito boa gente. Agora, você não acha que, assim, a imprensa, esportiva de uma maneira geral, elas estão com ela está com uma argumentação muito acadêmica, não? Do tipo, a transição alta, transição rápida. Marcação alta, né? Marcação box alta. To box. Não sei o quê, box to box. Reativo. Reativo. Eu não gosto desses termos, não. Eu não gosto, não, cara. Eu já tive que aprender, né, esses termos. Quando começaram com esse negócio de marcação alta, eu falei, o que é marcação alta? Será que é um jogador de basquete marcando? Enfim, eu não estava entendendo. O zagueiro pegar o centroavante. Mas você não é adepto, não, né? Não, eu não falo assim. Eu não tenho nada contra quem fale. E são os caras mais analistas de tática e tal, aqueles comentaristas mais técnicos e tal. Não é o meu perfil. Mas, eu, a priori, não gosto dessas palavras também. Acho tudo muito empolado. Eu acho que o futebol tem que ser discutido de uma forma um pouco mais popular, entendeu? Isso. Eu gosto, mas não tenho nada contra quem faz, não. Só não faço isso. Não me adapto a esse linguajar. Antes você nem entendia. Agora você já está entendendo. Sim, tem Google, né? Mas você é obrigado a entender, porque a maioria está falando assim, até na pelada. Eu parei de jogar bola, Ilan, porque uma vez eu já pesado, já velho, cabelo, o maluco falou, qual é, compadre? Ô, Lopes, volta para recompor. Eu falei, meu irmão, pelada, tá mandando eu recompor. Vá pro inferno. Aí saí e nunca mais joguei bola na minha vida. Pô, é demais. Eu acho que o futebol é do povo, cara. Fala, mas você não acha que, de repente, isso aí, esses termos e tal, a sensação que eu tenho é que o pessoal está mais se aprofundando mais em estratégia, em tática, etc. Isso no que diz respeito aos jornalistas. E os técnicos também. Cobra-se muito que os técnicos brasileiros são muito aqueles caras boleirões e tal. Até porque o jogador brasileiro, diferentemente lá de fora, é aquela coisa do cara, vamos lá, a gente vai lá e ganha e tal. Você acha que isso para dentro de campo também está acontecendo? Com alguns, né? Lembro de uma época que todo mundo criticava o Lazzaroni, né? Pelo Lazaronês. O Lazaronês sobrevive, o Lazaronês existe, só que é um 2.0. O Lazaronês hoje se transformou em titês, né? Porque o jeito que o Tite fala é muito parecido com o Lazzaroni, né? Com um vernizinho a mais e tal. O Tite é chato pra chuchu, né? O cara boa gente até. Ele é até um cara legal, mas, as entrevistas dele são chatas demais, né? Fala um culto, direito. Parece o time perdeu da Bélgica, cara. Não preciso saber por que reativo e não sei o que, marcação alta. E fala o negócio direito, fala a língua do povo pra gente entender. Mas não, dá aquelas voltas, né? Você quer chegar ali naquela esquina e dar uma volta por 5 quarteirões para chegar na esquina que está do teu lado. Exatamente. Então, essa falta de... Você falou, é o povo que está vendo, não são os jornalistas, não são os filósofos que estão vendo o jogo de futebol, é o povo. E mesmo, acho que quer passar uma sensação de um conhecimento superior, um falso conhecimento superior, um diferencial, e falar na língua do povo, ele vai conseguir se comunicar muito mais, cara. É querer intelectualizar o negócio. Isso. Não tem mistério. O futebol não é uma coisa intelectualizada. O futebol é 11 contra 11. Você pode ser um pouquinho técnico para explicar porque um time foi dominado taticamente ou não, mas pouca coisa, né? Passou daquela pouca coisa ali, começa a ficar uma coisa pedante, arrogante, e você começa a desconfiar que ele não está querendo ser muito claro, né? Para explicar determinada coisa, quer se justificar com muito tecnicismo, para que ninguém entenda mesmo, e você possa achar o esse cara é bom, hein? Deve estar certo, né? Ele perdeu, mas ele deve estar certo. Na dúvida, é igual advogado. Você vai, o cara começa o juridiquês, daí lá você não entende absolutamente. O cara que vai consertar seu computador, o maluco chega, olha, essa placa mãe, não sei, pô, mano, fala o que eu tenho que trocar? Vai funcionar ou não vai funcionar esse troço? Mas é isso. Talvez por isso o sucesso de muitos canais aí no YouTube, canais nichados que falam diretamente com o torcedor, canais do Flamengo, canais do Fluminense, que estão fazendo sucesso, do Botafogo, e eu vejo muita gente, é verdade, no meio da imprensa esportiva, criticando... Canal do Pop Bola, Araújo, também. Canal do Pop Bola. A galera que tem feito esse tipo de trabalho. A gente já viu isso acontecer em coletivo. Até, tudo bem que tem um excesso de vez em quando, né, Lopes? Você até comentou uma vez, teve uma coletiva e alguns jornalistas de canais
do YouTube do Flamengo, batendo palma, comemorar, teve um certo excesso. Mas eu acho que é um caminho que está acontecendo, é um caminho natural também, né, Ilan? Eu acho que sim. Eu acho que você falar a linguagem simples, isso aí é um predicado e é um pré-requisito da comunicação, né? Eu trabalhei em rádio antes de trabalhar em televisão, conheço da imprensa escrita, embora não tenha trabalhado em jornal, e a linguagem visual, a linguagem de vídeo, que é mais ou menos a linguagem do YouTube, a linguagem das redes sociais ou desses canais dos clubes, é uma linguagem, a meu ver, mais próxima da linguagem atual da televisão e não de outros veículos. O rádio, ao contrário do que muita gente pensa, aliás, a televisão não é rádio com imagem. A televisão tem uma linguagem diferente do rádio. O rádio precisa de outras coisas. Eu trabalhei nos dois veículos e sei disso. Então, não é rádio com imagem, é diferente. Então, acho que a televisão hoje, por ser naturalmente o veículo mais sobrevivente aí, né? Porque a imprensa escrita está sobrevivendo ainda dentro dos sites. Acho até que vai ter vida longa nisso aí. O rádio, infelizmente, tem se enfraquecido ao longo dos últimos anos. Acho que não vai acabar, mas tem se enfraquecido, está mudando seu formato. Agora a Rádio Globo em São Paulo acabou, que é uma coisa inimaginável para mim. Inimaginável. Mas, enfim, então acho assim, essa linguagem direta é própria da televisão. Essa linguagem de você falar como você falaria. Não adianta você falar, olha, o time... Eu vejo o repórter, às vezes, em televisão, falando assim, o time realizou um treinamento. O time não realiza nada. Você vai no... Como é que você fala quando você está no botequim falando, olha, o time treinou agora... É assim que você tem que falar. Na televisão, o time treinou agora há pouco em 2 períodos. O cara distribuiu as camisas. O time realizou. O treinador, enfim, realizou, não sei o quê. Tem verbos, tem palavras que não se aplicam. Enfatizou o treinamento. Você fala assim com o teu amigo no botequim? Fala. Então, tudo bem. Então, você pode escrever assim. Mas ninguém fala assim, né? Então, as palavras que são usadas em televisão devem ser as palavras que você usa no dia a dia. No YouTube, em vídeo, então nem se fala. Quanto mais popular, melhor. Viu, seu Tite? Mas você não acha que isso faz parte de levar o futebol a sério demais? E o futebol perdeu aquela leveza, cara, da sacanagem na segunda-feira, de tu zoar o rival? Eu acho. Eu não me lembro quem foi que esses dias aí do Flamengo brincou com os outros times. Acho que foi o Gabigol que falou um negócio desse aí esses dias. Não me lembro o que foi que ele falou. Foi o negócio da torcida, não foi? Não, o Flamengo voltar sem torcida é um problema. Agora, isso aí. Não, que não tem torcida. Nada demais. Eu não vi nada demais, achei ótimo, achei inofensivo, é uma zoeira inofensiva, ótima, que falta no futebol, que o Renato Gaúcho fazia, falta. Romário cansou de fazer. Romário, eu não vejo problema nenhum nisso aí, problema nenhum. Às vezes, em quando os caras ultrapassavam um pouquinho ali, mas tudo bem, até isso faz parte, porque aí o outro fica pé da vida com ele, não sei o quê. E aí o cara vai para o estádio, vamos acabar com esse cara hoje. Aí o time dele perde, aí os caras ficam mandando ele para aquele lugar no estádio. Tudo isso, a meu ver, faz parte. Isso aí era o tempero, isso aí é uma brasa ali naquele foguinho ali que é necessário no futebol. Então eu acho que a zoeira e esse fora politicamente correto dentro do futebol, a mim agrada. Eu acho que isso aí é necessário, não é só legal, é necessário. Ô, Ilan, Araújo, é uma brasa, Mora? É uma brasa. Quando é que teremos essa live? E quando é que teremos a gravação de um duets com o Rodrigo Rodrigues? Não, fizemos aquilo ali. O Rodrigo me chamou para fazer, porque ia ser aniversário do Roberto, acho que 2, 3 dias depois. E o Rodrigo tem feito essas ações com um monte de gente lá no Instagram, um grande amigo. E, cara, se chamasse, eu faria. Mas eu não tenho caixa para isso, não, cara. Eu sou um cantor de banheiro, cantor improvisado, eu gosto de cantar um pouquinho na internet e é só isso. E curto essas musiquinhas brega aí, né, que o pessoal não gosta, eu gosto, pô. Boa. Né, Alexandre? Eu sei que o Mourão não vai te deixar cantar na Fox, então canta aqui, pô. Vai cantar o quê, meu filho? Alô, atenção! Cara, mas vem cá, só uma curiosidade. Eu vejo o RR, o Rodrigo Rodrigues, fazendo várias paradas e são bem legais. E eu vi contigo, inclusive. Como é que faz para não ter delay? É um sistema. O que é aquilo? Qual o segredo? Não é gravado ao mesmo tempo. Ele grava primeiro o acompanhamento, manda o áudio para mim do acompanhamento, e aí eu boto no fone o acompanhamento e faço o vídeo cantando em cima do acompanhamento dele, entendeu? É isso. Roberto Carlos é a tua grande... Não estamos gravando ao mesmo tempo, é isso. Roberto Carlos é a tua grande inspiração?
Gosto muito do Roberto Carlos, acho que é por memória afetiva também, né? Não é minha grande inspiração, não. Eu acho que muitos de nós, né, cresceram com o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe ouvindo Roberto Carlos. Eu tenho memória de, com 3, 4 anos de idade, ter um LP que eu botava sozinho na vitrola, eu pequenininho fazendo isso, minha mãe conta, você botava, eu tinha o cabelo encaracolado, você botava para ouvir debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Eu não lembro disso, mas ela me conta que eu botava para ouvir, queria ouvir isso toda hora, com 3, 4 anos de idade, na vitrolinha e tal. Então, assim, isso tudo nos traz, eu acho que há muitos de nós, mesmo pessoas que gostam menos do Roberto, né, tem esse carinho lá no fundo da alma, porque falam, meu pai, minha mãe ouvia essa música, meus pais gostavam e tal. Então, assim, e eu depois de, claro, tive aquela fase de adolescência onde eu ouvia heavy metal, ouvia Legião Urbana e Paralamas e tal, mas aí depois, já no fim da adolescência, eu redescobri o Roberto, né? E aquilo começou a me falar ao coração. Eu falei, pô, legal, esse cara é muito bom realmente. E, enfim, apesar do monte de porcaria que ele fez nas últimas décadas, né? Só o que ele fez nos anos 70, no comecinho dos anos 80 e nos anos 60, eu acho que o torna um grande gênio da música mundial, por que não, né? Que o Roberto vendeu milhões de discos, não só no Brasil. Então, ele é uma das minhas grandes inspirações, sim. Vai lá, Lopes. Vai lá, Lopes. Canta aí. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Aí o afinado do Ilan aqui no Pop Bola. Sensacional, hein? Obrigado mesmo por ter... Obrigado a vocês, galera. Pô, um prazerzão estar aqui com vocês. Sou fã de todo mundo aí. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado, pessoal da Fox, mais uma vez que liberou o Ilan para participar aqui com a gente. Aqui. Saudade de você lá, Alexandre. Quando é que você volta lá, pô? Sufoca lá! Faz uma pressão. Sufoca lá. O cara que fez nascer o programa mais bem sucedido da Fox, o Fox Sports Radio. É esse cara aí, ó. Que melhorou muito depois dele. Melhorou. Né? Tá bem melhor o programa. Tá bem melhor. Ilan, obrigado, irmão. Valeu, galera. Pô, demais, manda um abraço lá pro seu amigo Tricolor. Manda ele voltar pra resenha lá do grupo lá, porque ele saiu. É nóis. Tamo junto. Valeu. Um abraço, galera. Obrigado, Irã. Fica com Deus. Obrigado. Vocês também. Obrigado. Irmão. Segundo lugar.